O senhor Carlos nunca imaginou que um dia pisaria na mesma calçada onde havia passado a vida inteira e se sentiria tão sozinho. O senhor Carlos tinha 73 anos. Ele caminhava devagar pelas ruas do bairro onde criou seus filhos. Todos o conheciam. Era um homem trabalhador, honesto, daqueles que acordava antes do sol nascer e só voltava para casa quando o dia já estava terminando. Mas naquela manhã havia algo diferente. Seu Carlos carregava uma pequena sacola nas mãos. Dentro dela havia apenas alguns documentos, uma garrafa de água e uma fotografia antiga da família. Era tudo o que restava. E enquanto caminhava, uma pergunta não saía de sua cabeça: como eu cheguei até aqui? Mas antes de continuar essa história, me conte uma coisa. De qual cidade você está nos assistindo? E se você conhece alguém que já fez tudo pelos seus filhos e depois acabou ficando sozinho, escreva aqui nos comentários. Muitos anos antes, a vida do seu Carlos era completamente diferente. Ele tinha uma pequena oficina mecânica. Não era rico, mas dava para viver muito bem. Com o dinheiro que ele ganhava, ele sustentou a esposa e os seus 3 filhos. A casa era simples, o carro que o senhor Carlos tinha era antigo, mas nunca faltou comida na mesa. Seu Carlos tinha um sonho, queria que os filhos tivessem uma vida melhor do que a dele. Por isso trabalhava muito sem parar. Enquanto outros descansavam nos finais de semana, ele estava na oficina. Enquanto outros viajavam, ele continuava trabalhando. E fazia tudo isso muito feliz, porque acreditava que estava construindo um futuro para a família. Os anos passaram, os filhos do senhor Carlos cresceram, o mais velho entrou na faculdade, a filha do meio abriu um pequeno negócio e o mais novo começou a trabalhar. Seu Carlos sentia orgulho. Toda vez que alguém elogiava os filhos, seus olhos brilhavam. Era como se cada conquista deles fosse também uma conquista sua. Mas a vida começou a apresentar desafios. Primeiro, o filho mais velho apareceu preocupado. Precisava pagar algumas despesas da faculdade. O valor era alto. Seu Carlos não pensou 2 vezes. Pegou parte do dinheiro que guardava há anos, entregou para o filho. Pode ficar tranquilo, estude. O dinheiro a gente recupera. O filho agradeceu emocionado. Prometeu que um dia devolveria aquela quantia para o pai. Seu Carlos apenas sorriu. Nunca esperou receber nada de volta. Meses depois, foi a vez da filha do meio. O negócio não estava indo muito bem. Algumas contas tinham vencido. Ela estava desesperada. Seu Carlos sentou com ela na cozinha, ouviu cada palavra e mais uma vez abriu a mão das suas próprias economias e deu para a filha. E ainda orientou, ainda incentivou. O importante é você não desistir. A filha chorou, abraçou o pai, disse que nunca esqueceria daquele gesto. E ele acreditou, porque o amor de pai acredita, mesmo quando não deveria. Os anos continuaram passando até que um dia surgiu um problema maior. O filho mais novo queria comprar uma casa, tinha encontrado uma oportunidade, mas precisava de uma entrada que ele não possuía. Foi então, mais uma vez, procurou o seu Carlos, filho mais novo, uma decisão que mudaria sua vida. Seu Carlos vendeu um terreno que havia comprado ainda jovem. Aquele terreno era seu plano para a aposentadoria, era sua segurança. Era o resultado de décadas de trabalho. Mas ao olhar para o filho pensou: estou ajudando a construir o futuro dele. E vendeu aquele terreno. Quando assinou os documentos, sentiu um aperto no coração. Parecia que algo falava com ele, mas acreditava estar fazendo a coisa certa. Naquele dia voltou para casa convencido de que o sacrifício valeria a pena, porque família era tudo para ele. O que seu Carlos não sabia era que aquela seria apenas a primeira de muitas renúncias
e que um dia chegaria o momento em que ele precisaria de ajuda e descobriria o que ele jamais imaginou. Os meses passaram, a vida seguia seu caminho e sempre que algum filho precisava de ajuda, seu Carlos encontrava uma maneira de ajudar. Às vezes tirava dinheiro de onde nem existia, outras vezes deixava de comprar algo para si mesmo, mas nunca reclamava. Ele dizia: pai existe para ajudar aos filhos. Essa frase era repetida tantas vezes que acabou virando parte da sua vida. Até que um dia algo aconteceu. Seu Carlos começou a sentir dores nas pernas. No início não deu importância, achou que era apenas cansaço. Afinal, havia trabalhado a vida inteira. Mas as dores foram aumentando, caminhar começou a ficar difícil, subir escadas virou um desafio. E até atividades simples passaram a exigir esforço. Depois de muitas insistências dos vizinhos, ele decidiu procurar um médico. Os exames mostraram que ele precisaria fazer um tratamento, nada impossível, mas o custo era alto, muito mais alto do que ele imaginava. Naquele momento, seu Carlos percebeu algo que nunca tinha pensado. As economias estavam quase acabando, o terreno havia sido vendido, grande parte do dinheiro guardado havia sido usado para ajudar os filhos. E agora ele precisava de ajuda. Pela primeira vez na vida, precisava pedir ajuda. Naquela noite, sentado na sala de casa, ficou olhando para uma fotografia antiga da família. Era uma fotografia tirada muitos anos antes. Os filhos eram crianças, todos estavam sorrindo. Seu Carlos passou os dedos sobre a fotografia e sentiu os olhos ficarem cheios de lágrimas. Não pelas dores que sentia, mas porque sentia medo. Medo de precisar dos outros, medo de se tornar um peso, medo de descobrir uma verdade que não queria enxergar. Mesmo assim, criou coragem. No dia seguinte, ligou para o filho mais velho. Explicou a situação, falou do tratamento, falou das dificuldades. Do outro lado da linha, por um instante houve um silêncio. Depois veio a resposta: pai, eu queria muito ajudar, mas as coisas estão difíceis por aqui. O senhor Carlos entendeu, ou pelo menos tentou entender. Dias depois, procurou a filha. A conversa foi parecida. Pai, eu também estou apertada. Quem sabe mais para frente? Mais para frente. Aquela frase ficou ecoando em sua cabeça. Mais para frente. Mas ele precisava de ajuda agora. Mesmo assim, não reclamou, não discutiu, não cobrou. Passou a vida inteira dando. Não sabia pedir. As semanas continuaram passando, as dores aumentavam, as despesas também. Então ele tomou outra decisão muito difícil, de vender o carro. Aquele carro havia sido seu companheiro durante muitos anos. Levou os filhos para a escola, levou a família para passeios, levou sua esposa para consultas médicas. Havia muitas lembranças ali. Quando entregou as chaves ao novo dono, sentiu como se estivesse se despedindo de uma parte da própria história. Mas o Sr. Carlos precisava fazer aquilo. Não tinha escolha, não tinha solução, não tinha saída. O dinheiro ajudou por algum tempo, mas não resolveu tudo. Certa tarde, o Sr. Carlos, sentado em frente de casa, observava as pessoas passando pela rua. Foi quando seu vizinho, o Sr. Roberto, um velho amigo conhecido, percebeu que algo não estava bem. Chegou perto do Sr. Carlos e perguntou para ele: você parece preocupado, está tudo bem? O Sr. Carlos tentou disfarçar, mas acabou contando tudo. Falou do tratamento, falou da dificuldade, falou da preocupação. E o Sr. Roberto, seu amigo, ouviu com silêncio.
Quando a conversa terminou, colocou a mão no ombro do seu amigo e falou para ele: "Você não está sozinho." Aquela frase pareceu simples, mas aqueceu seu coração. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Os vizinhos passaram a visitá-lo com frequência. Uma senhora levava comida, outra ajudava com pequenas tarefas da casa, alguém aparecia para conversar, outro para perguntar como que ele estava. Pequenos gestos, mas que significavam muito. E foi então que seu Carlos começou a perceber algo importante. Muitas vezes passamos a vida acreditando que ajuda só pode vir da família. Enquanto isso, os filhos continuavam ocupados com suas próprias vidas. Raramente perguntava como ele estava. Raramente apareciam. E cada ausência machucava um pouco mais. Mas seu Carlos começou a mudar. Pela primeira vez em muitos anos, parou de esperar. Parou de viver em função das expectativas. Parou de acreditar que precisava carregar o mundo nas costas. Começou a cuidar de si mesmo. Começou a valorizar quem realmente estava presente. E aos poucos encontrou uma paz que não sentia há muito tempo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Porque um dia algo aconteceu. Algo que faria seus filhos enxergarem o pai de uma forma completamente diferente. E mudaria aquela família para sempre. Certa manhã, seu Carlos acordou sentindo mais dores do que o normal. Levantou devagar, foi até a cozinha, preparou um café simples, sentou-se à mesa e ficou olhando pela janela, pensativo. A rua estava movimentada, as pessoas iam para o trabalho, os carros passavam, a vida seguia seu caminho. Mas dentro dele existia uma tristeza difícil de explicar. Não era apenas a falta de dinheiro, não era apenas a saúde, era a sensação de ter passado a vida inteira cuidando de todos e agora não saber com quem contar. Naquele dia, enquanto tomava café, o celular tocou. Era o filho mais novo. Seu Carlos atendeu imediatamente, o coração até acelerou. Mas a ligação durou menos de 2 minutos. O filho perguntou rapidamente como ele estava, depois falou que estava ocupado e desligou. Seu Carlos ficou olhando para a tela apagada do celular pensando muito. E pela primeira vez teve coragem de admitir para si algo que vinha evitando há anos. Seus filhos o amavam, mas tinha se acostumado a recebê-lo como apoio, como alguém que sempre estaria ali, como alguém forte, como alguém que nunca precisaria de nada. Talvez eles nem percebessem o quanto ele precisava de atenção naquele momento. Talvez eles nem imaginassem. E isso fez refletir. Quantas vezes na vida deixamos de falar aquilo que sentimos? Ou quantas vezes esperamos que as pessoas adivinhem nossas dores? Antes de continuar essa história, me diga uma coisa. Você já passou por uma situação parecida? Ou conhece alguém que sempre ajudou todo mundo e acabou ficando sozinho quando precisou? Escreva aqui nos comentários e me conte também de qual cidade você está nos assistindo agora. Vamos continuar. Na semana seguinte aconteceu algo inesperado. Seu Roberto, o vizinho que vinha ajudando seu Carlos, teve uma ideia, sem avisar ninguém. Pegou o telefone e ligou para os 3 filhos do Sr. Carlos. Conversou com cada um deles, não brigou, não acusou, não apontou culpados, apenas contou a verdade, contou sobre as dificuldades, contou sobre as dores, contou sobre os dias em que o Sr. Carlos passava sozinho, contou sobre as vezes em que ele precisou de ajuda e não pediu para não incomodar ninguém. Do outro lado da linha houve silêncio, um silêncio diferente, pesado, daqueles que fazem a pessoa pensar. Naquela noite os 3 filhos quase
não conseguiram dormir. Cada um começou a lembrar dos momentos que teve na infância. Lembrar das vezes em que o pai chegava cansado do trabalho. Lembrar dos aniversários, das roupas compradas com sacrifício, das noites em que ele ficou acordado cuidando deles quando estavam doentes. Lembrar do terreno que ele vendeu, do carro que ele abriu mão, das economias que desapareceram ajudando a família. E pela primeira vez perceberam uma coisa. Durante anos receberam ajuda, mas quase nunca perguntaram se o pai precisava de alguma coisa. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. A campainha tocou, seu Carlos abriu a porta e ficou parado, sem acreditar. Os 3 filhos do seu Carlos estavam ali, juntos. Fazia muito tempo que aquilo não acontecia. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então o filho mais velho deu um passo à frente. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Pai, nós erramos. Seu Carlos ficou em silêncio. Nós ficamos tão ocupados com nossas vidas que esquecemos de olhar para o Senhor. A filha começou a chorar. O Senhor sempre ajudou a gente, sempre. E nós não percebemos que o Senhor também precisava de ajuda. O filho mais novo abaixou a cabeça. Me desculpa, pai. Por alguns segundos o silêncio tomou conta da sala. Então seu Carlos fez algo que surpreendeu a todos. Ele abriu os braços e abraçou os 3 filhos ao mesmo tempo. Porque o coração de um pai é assim. Mesmo quando está machucado, continua amando. Naquele dia ninguém falou sobre dinheiro, ninguém falou sobre contas, ninguém falou sobre problemas. Eles apenas conversaram durante horas, relembraram histórias, deram risadas, choraram juntos. E pela primeira vez em muito tempo, seu Carlos sentiu algo que havia esquecido. Sentiu que tinha uma família novamente. Os meses passaram, o tratamento continuou, mas agora tudo era diferente. Os filhos se organizaram, cada um ajudava de uma forma, não apenas financeiramente, mas com presença, com atenção, com carinho. Alguns finais de semana eram passados juntos, as ligações se tornaram frequentes, as visitas também. E seu Carlos percebeu algo importante. O que mais doía nunca foi a falta de dinheiro, era a falta de presença, era sentir que estava sendo esquecido, porque existem feridas que nenhum dinheiro consegue curar, mas uma conversa sincera pode, uma visita pode, um abraço pode. Anos depois, sentado na varanda que tanto gostava, seu Carlos olhou para o céu e sorriu. A vida não tinha sido perfeita. Ele havia cometido erros, os filhos também, mas todos aprenderam uma lição valiosa. O amor não deve ser demonstrado apenas quando existe uma necessidade. O amor precisa aparecer nos dias comuns, nas ligações sem motivos, nas visitas inesperadas, porque o tempo passa, os anos passam e um dia percebemos que os momentos simples eram os mais importantes. E essa foi a maior lição que a vida ensinou o seu Carlos. Se você ainda tem seu pai, sua mãe, seus avós ou alguém especial em sua vida, não espere uma data importante para demonstrar carinho. Não espere uma situação difícil acontecer. Aproveite hoje uma ligação, uma mensagem, uma visita. Pode significar muito, mais do que você imagina. E agora eu quero saber sua opinião. Você conhece alguém que já passou por uma situação parecida? Conte aqui nos comentários. E se essa história tocou no seu coração, escreva no canal A Vida Me Ensinou.
Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém especial, porque talvez essa história seja exatamente a mensagem que alguém precisa ouvir hoje. Até o próximo vídeo.